Olá! Boa noite, boa noite. Sextou, hein, gente? Sextou e a gente tá aqui, ó, firme e forte. Então, tá entrando, vai me falando um oi. Já estou aqui ao vivo nessa live maravilhosa hoje com conteúdo. Eu sei que é sexta-feira à noite, gente, mas o conteúdo eu não posso deixar de passar para vocês, viu? Então, vem que vem. Vamos lá, vou dar alguns minutos aqui para vocês virem, porque tem um conteúdo muito bacana. Hoje nós vamos falar, ó, nosso conteúdo hoje vai ser como estruturar uma palestra. É tudo de bom? Como estruturar uma palestra. Como estruturar uma palestra, gente. É tudo de bom. Deixa eu só mudar um negócio aqui, peraí. E aí? Quem vem, vem que vem. Vem que vem. Vem quem vem, vem que vem. Oi, gente. Sexta-feira à noite, todo mundo vai me abandonar às 19h30? Ah, não vale. Não vale assim. Eu vou passar o conteúdo de qualquer forma aqui, hein? Viu? Vamos lá. Hoje nosso tema é bem legal. Ah, já vou deixar aqui meu Linktree, ó. Vem lá. E, gente, boa noite. Boa noite, vamos chegando. Quem vem. Sexta-feira à noite, nós estamos aqui na live de como estruturar uma palestra. Como estruturar uma palestra. Vai ser top, top, top. Então, cadê? Oi, William. Bem-vindo, William. Bem-vindo. Sextou, né? Sextou. Acabei de entrar aqui, dando uma esperar aí. Compartilha aí com seus contatos. Chama o pessoal aí. Eu sei que é sexta-feira à noite, mas não podemos parar nessa sequência aí de lives, né? E hoje o tema é como preparar uma palestra, né? Como estruturar uma palestra. E quando eu falo em palestra, eu falo para 1 milhão de pessoas, né? Eu falo palestra, hoje a gente, quando se fala em palestra, as pessoas acham que é assim, né? Só em auditório, lotado, para não sei quantas pessoas. E não, a palestra pode ser para uma pessoa, pode ser uma reunião de negócios, né? Então, tá tudo bem aí o som, William? Me dá um ok aí, um joinha se tiver, por favor. Dá um likezinho aí, pra ver se tá tudo em ordem. Só vou esperar mais uns minutinhos, porque o pessoal, ó, deve estar chegando em casa, né? Preparando os quitutinhos. Zuleika, bem-vinda! Zuleika, sextou, hein, Zu? Sextou, ao invés da gente estar tomando uma, né? Estamos aqui, ó, firme e forte nas lives. Como estruturar uma palestra? Eu estou falando aqui, a palestra é para 1 milhão de pessoas, né, Azul? Se você falar para uma pessoa ou para auditório lotado, também é palestra. Então, dá um ok se o som tá ok, por favor. Ah, eu acho que eu vou pegar um negócio aqui. Vou pegar
Aguenta aí, não sai daí. Vou pegar um microfone, peraí. Vou ver se o fone fica melhor. Enquanto o pessoal chega, aqui, ó. Assim, gente. O microfone tem 10, ó. O pessoal acha que fazer live é só... Acha que fazer live é só ter o conteúdo, né? Mas tem todo um aparato, toda uma preparação. Aqui, ó. Melhorou o som? Tá ouvindo? Me dá um joinha, por favor. Se tá tudo ok aí nos comentários. Se tá ok, por favor. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Assim. Como estruturar uma palestra, gente? Como estruturar uma palestra? E eu vou colocar alguns tópicos, né? Por exemplo, o que nós vamos... na verdade, o que fazer, né, para estruturar uma palestra, né? Tem muita gente... E quando a gente fala em palestra, você pode pensar também... Você pode pensar num evento, você pode pensar numa reunião de negócios, mas não pode deixar de ter toda essa estrutura antes, toda essa preparação, né, antes dessa você palestrar ou ministrar um treinamento. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, mais um minutinho e aí eu já vou começar, tá bom? Com... Legal? Tudo bem aí, Zuleika? William, meu seguidor. Gosto muito das suas postagens, viu, William? Muito legal. Muito bom, muito bom. Luiz, bem-vindo, Luiz, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Sexta-noite, né? Todo mundo aí entrando numa live. Bom, então nosso assunto hoje, eu vou vou começar, porque nosso assunto hoje é como estruturar uma palestra, né? E eu tenho um método que é muito interessante, porque quando que chama CMF da comunicação, ou seja, começo, meio e fim. E isso é de extrema importância você estruturar tanto no papel quanto na mente, né? Tanto no papel quanto escrever, ou seja, aquele roteiro, sabe, do começo, meio e fim. Mas antes de tudo isso, né, antes até mesmo de você fazer um roteiro, o que que é importante? É importante você conhecer, saber para quem você vai ministrar essa palestra, quem que é esse público-alvo, qual a qualificação dessas pessoas, né, desses ouvintes. Por quê? Porque, de repente, você pode ministrar uma palestra para uma empresa direcionada. Mas mesmo se for numa empresa, você precisa saber quais são os cargos que vão estar ali, se é só a equipe de vendedores, se é a equipe de gerência, se todo o quadro de funcionários. Então, é importante você entender qual que é o público-alvo. Tá? A partir daí, o que que acontece? Ah, Ed, mas eu só vou saber na hora. Não tem problema, mas você vai precisar saber qual é o público-alvo, a qualificação, mais ou menos, não tão certeira, né? Não dá para a gente saber exatamente qual é, mas pelo menos ter uma noção disso. Se for um evento aberto, tudo bem, aí você já vai saber que público que você direcionou essa palestra, né? Para quem você divulgou. Se for um evento fechado, aí é mais fácil ainda de você saber quem são essas pessoas que vão te ouvir, tá bom? Por que isso? Porque, lembra que eu falei ontem na live, anteontem, sempre falo, nós não temos que mudar a nossa personalidade para falar para 1 milhão de pessoas. Nós temos que mudar a nossa postura. Então, dependendo de para quem você vai falar, você vai ter uma postura. Se for um público jovem,
você vai ter uma linguagem. Se for um público mais adulto, você vai ter outra linguagem. Se for um nível de gerencial, diretoria, outra linguagem, tá? Mas o contexto é sempre o mesmo, por isso que eu falo que é sempre mudar só a sua postura e nunca a sua personalidade. Muito bem, então, beleza, feito isso, descobriu qual que é o público-alvo, teve uma noção, pelo menos, de quem é esse público, tá? Ótimo, isso online e presencial também, tá bom, gente? O que nós vamos falar hoje dá para você ter uma noção e usar também para uma palestra online ou presencial, beleza? Tudo bem? Ótimo. Gente, vai compartilhando, curte, compartilha, chama o pessoal aí. Eu sei que é sextona, sextou, mas estamos aqui, tá bom? Bem-vindo, Georgia, bem-vinda, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Éder, olha o Éder aqui também. Bem-vindo, Éder. Kelly, bem-vinda. Eu tô vendo aqui no chat, ó, para eu conseguir acompanhar o chat. Bom, mas então, beleza. Já descobri qual que é o público que vai estar presente nessa minha palestra, tá? E quando eu falo palestra, pode ser através de uma live, pode ser através de um auditório, de uma reunião, numa mesa, enfim, tá? Então, é muito importante você saber disso. Beleza. Aí, certamente você vai precisar fazer uma divulgação disso, ok? Se for na empresa, mesmo se for dentro de uma empresa, para os colaboradores, obviamente que a própria empresa vai se incumbir de fazer essa divulgação toda. Se for você e for pelas redes sociais, existem vários tipos que depois a gente comenta em outro momento, tá? Mas é importante você divulgar o tema. Agora, tema. Tema, a gente costuma dizer assim, tem que ser um tema que vai chamativo, que vai aguçar a curiosidade, o interesse das pessoas. Então, sempre começar o tema com como, você sabia, enfim, sempre num tom de perguntas, tá? Por quê? Porque as pessoas começam naturalmente a se interessar pelo seu conteúdo, beleza? Isso a gente chama hoje no marketing digital de copyright, tá bom? Então, o tema é muito importante. E se você for fazer uma divulgação na internet, aí você precisa pôr as headlines, ou seja, aqueles textos grandes, né, chamativos, onde vai falar o seu assunto, tá? Sobre o que vai ser a sua palestra. Beleza, aí você já divulgou, já sabe o seu público, e aí vem a parte que dá trabalho, gente. É a parte da responsabilidade, é a parte do foco, a parte da concentração. Por quê? Porque você vai ter que se importar com o conteúdo que você vai passar, você vai ter que se importar, né, ter uma responsabilidade muito grande e criar valores nesse conteúdo. Além do conteúdo, você também vai ter que o quê? Pensar no tempo dessa palestra. Se for uma palestra de 1 hora, de 30 minutos, de 2 horas, não adianta você escrever. Ah, eu já sei o que eu vou falar. E aí chega na hora, gente, aquele tanto que você achava que ia falar, dura só meia hora e a palestra é de 1 hora. Então, eu já vi muita gente, acontecer isso com muitas pessoas, muitos palestrantes, e ó, palestrantes tops, hein? Ao contrário, a mesma coisa. Então, o que pode acontecer? Pode ser que você produziu aí um conteúdo imenso, completíssimo, aquele que você brilha os olhos, sabe? Que você fica orgulhoso, só que vai chegar lá, você não vai conseguir passar essa palestra, ou online ou presencial. Presencial a gente repara mais ainda, né? Quando a pessoa começa a apressar lá os slides, esse daqui eu não vou falar hoje não, esse daqui, e começa a apressar, ou começa a palestra numa boa, tranquilamente, e depois começa a atropelar, e aí, gente, este ruído mental acaba atrapalhando toda a sua oratória, todo o seu conteúdo.
e as pessoas acabam dispersando. Quando eu falo em dispersar, na internet, gente, é um entra e sai. Isso é normal, né? Mas, quando eu falo, por exemplo, as pessoas começam a olhar para lá, olhar para começa a levantar para ir ao banheiro, mexer no celular. Então, quando você começa a prestar atenção a isso, e eu vou falar daqui a pouquinho, é uma técnica muito interessante de você visualizar todo mundo, olhar para todo mundo sem olhar, principalmente para os tímidos, para quem está começando, é muito interessante. E aí, quando você começa a observar isso, você tem que, dar um up na sua palestra, tá? Bom, mas vamos lá, que na verdade é como você estruturar essa palestra. Então, você já sabe qual é o seu público-alvo, você já descobriu um tema, né? Escolheu um tema bem legal, bem persuasivo. Aí você, oi, boa noite, Roberta, bem-vinda. A Roberta tá top, né? Tá a top das palestras online, né, Roberta? Prazer ter você aqui também, viu? Zenaldo, bem-vindo, Zenaldo, é um prazer estar aqui. Bom, enfim, e aí o que acontece? Você já sabe o seu público, você já divulgou já escolheu o tema da sua palestra, você já divulgou a sua palestra, tá certo? Nos meios, se você vai produzir essa palestra sozinha, então tem toda a internet, o marketing digital, que é a melhor mídia, né? O que mais alcança todo mundo, obviamente, quando ela é paga, ou quando você faz parte de muitos grupos, tem muitos amigos, muitos contatos, então o pessoal vai divulgando com você, né? Vai compartilhando essas lives, essas palestras. Bom, caso não seja um evento particular, é importante também, além da divulgação, você ter parceiros nesses negócios, né? Eu vou dar um exemplo que eu faço, né? Um Mulher Mais, é um evento só para mulheres. Eu comecei fazendo esse evento, gente. O primeiro evento foram 70 mulheres. O segundo, 95. Depois passou para 110. Olha que delícia, né? Foi subindo. Depois de 110, foi para 157. É isso mesmo, 157 pessoas. Depois, a última foram 247 mulheres, ou 49, alguma coisa assim. Quase 250 mulheres em uma noite. Então, dá um trabalhão? Dá um trabalhão. Mas eu fiz eu faço normalmente esse evento uma vez por ano, eu fiz em 2 semanas. 2 semanas com parceiros, na divulgação, na produção de todo o conteúdo, no convite de pessoas que eu gostaria que fosse lá, fazer uma parte, enfim, nos parceiros que eu queria que tivesse lá expondo seus serviços, produtos, enfim. Então, é muito interessante você organizar as ideias e colocar no papel como você vai fazer, tá? Bom, feito isso, vamos lá para o que interessa, né? Porque não tem como a gente falar para estruturar uma palestra sem pensar em todos esses preparativos, né? O local é muito importante. Você vai precisar visualizar se aquele local vai ser dentro das regras, se vai ter segurança, não o segurança em si, mas se vai ter segurança para os seus convidados, se o som se vai ter o som, se você vai precisar de slide, de projetor, percebe? Tudo que eu falo é como eu falei ontem, né? Às vezes falar que vai fazer uma live é simples, é ligar o computador aqui, não. Mas não é, tem todo um preparo, né? Tem alguns recursos que são necessários antes dessa preparação. Antes de começar a live. Então eu falo que é que nem médico, né? Eu conversei com um médico uma vez e ele falou assim: olha, eu já opero a pessoa uma semana, 10 dias antes. Aí chega na hora, eu só executo mesmo. Então aí eu já estou formado na minha ideia, o que eu vou fazer, o que eu não vou.
e assim também é o orador, né? É o palestrante, enfim. Bom, então, ó, você já divulgou, você já reconheceu o local onde eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer? Se vai ter entrada pela frente, se não vai ter entrada, se vai ser pela lateral, se vai ser pelo fundo, porque qual vai ser o meu posicionamento, se eu vou ter um degrau, se eu não vou ter, se eu vou ter um palco, se não vai, enfim, todos esses detalhes, gente, eles são de extrema importância, tá? Para que chega na hora, você só se preocupe no conteúdo mesmo, tá? Se o som tá bem, se não tá. É importante que você vá até o local, ou chegue até o local, chegue ao local 1 hora antes, né? Para ver se está tudo em ordem, para testar seus slides, gente. Slide, eu vou te falar uma coisa. É de extrema importância, deixa no drive, deixa no pendrive, deixa no computador, deixa no e-mail, em todos os lugares possíveis, porque se não funcionar um pendrive no equipamento, se for terceirizado, pronto, o que você vai fazer? O que você vai fazer nessa hora? Tem muita gente que se perde, fica nervoso, né? Extremamente nervoso. Então, não tem necessidade se você tiver 100% respaldado de todos os detalhes. E eu falo que assim, os detalhes eles têm que estar no papel. Não tem jeito para você ir ticando. Eu lembro que teve uma aluna minha uma vez, ela falou assim, tá bom, tô ticando. Eu dei uma atividade e a gente ia fazer um evento, né, no final do curso. E toda vez eu falo assim, você anotou? Você anotou? Ticou? O que precisa ser feito? O que já foi feito? É importantíssimo isso, parece bobeirinha, mas não é. Não confie na sua memória. Não confie em todo mundo que vai tá de parceiro lá ou junto nesse momento. Então, você precisa estar à frente de tudo isso. Não adianta culpar os outros nem nessa hora, tá bom? Por quê? Porque chega na hora e fala assim, o fulano, foi a culpa do fulano, foi a culpa do cicrano. Então, cuidado, nós vamos falar do plano B já já. Bom, então como estruturar esta palestra? Bom, eu vou ter 1 hora para falar o assunto, o conteúdo que eu tenho que passar. Beleza, então eu já tenho o tema. Nesse tema, você vai fazer o quê? O começo, o meio e o fim. Ó, é simples, parece simples, né? Mas qual é o começo? O que é esse começo, né? Então você vai começar a produzir o seu conteúdo, escrever mesmo, escrever. Aliás, gente, ontem eu falei disso e tem uma ferramenta que eu usei, né? Do Google, lá do documento do Google, que você não precisa nem digitar mais, você vai falando, vindo na sua memória e depois você só organiza o texto. E aí eles vão digitando, o próprio computador vai digitando normalmente, né? Uma maravilha. Uma maravilha. Bom, então, beleza. Aí o começo. O que é esse começo? O começo nada mais é, gente, do que a sua apresentação. É aquele momento antes de você entrar, que você tá lá com frio na barriga, que você tá com medo que deu branco, que você tá pensando assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? A hora que você depara com todo mundo na sua frente, ou com um monte de gente. Enfim, é aquele momento que você vai suar. Sabe aquele momento que você vai suar frio? E todo mundo, acredite, todo mundo vai suar frio. Todo mundo vai dar frio na barriga. Isso é normal. Então tem a técnica da respiração antes de você entrar. Bom, então esse começo você vai se apresentar, certo? Apresentar o tema da palestra, você vai apresentar os tópicos que você vai abordar nessa palestra, isso é muito importante, porque às vezes quem está lá sentado fala assim, ai, só o tema não me agradou. Mas você falando o tópico, às vezes é o terceiro, quarto tópico que você vai comentar, vai explanar, e essa pessoa vai fazer o quê? Vai falar, puxa, eu vou ficar aqui nessa palestra porque aquela parte me interessa muito. E aí sempre fica mais interessante do meio para o fim, tá? Do meio para o fim, acredite. Então, os primeiros minutos, né? Aquele primeiro minuto é para você
assentar adrenalina, para você orientar, inclusive orientar o seu público, se eles vão poder participar durante a palestra, se eles vão, se você vai querer que eles façam perguntas no final, se vai ter isso ou não, como vai ser, você é que domina, porque você está à frente, você é o protagonista, você é quem dá as regras, tá? Então, por exemplo, olá, boa noite, eu sou Edi Frediani, hoje nós vamos falar de como estruturar uma palestra, e nesses tópicos, né, hoje eu vou abordar o quê? O roteiro, as atividades aplicadas, as dinâmicas interessantes, os slides, quantos slides eu tenho que fazer para uma palestra de 1 hora, os recursos necessários, percebe? Tudo isso nós vamos falar agora. E aí, então, eu espero que vocês anotem as perguntas e eu vou abrir as perguntas no final da nossa palestra, tudo bem? Então, anota se você quiser, fique à vontade. E no final a gente vai abrir para perguntas e eu quero muito que vocês tirem todas as suas dúvidas, ok? Bom, e aí você vai começar. O que é o meio? Aí você vai para o meio. Esse meio, gente, é o seu conteúdo. Ele é importante? Ele é muito importante. Lógico, obviamente ele é muito importante porque é exatamente o conteúdo que você vai passar. Neste conteúdo, você vai, que eu acho muito legal e sempre deu certo comigo, sempre ficaram palestras dinâmicas, engraçadas até, né? Descontraídas, porque eu coloco muitas atividades aplicadas ou dinâmica. Que atividade aplicada? Exercício para se fazer lá na hora. Tá? Depende do número de pessoas, você pode até deixar nas mesas ou na cadeira, dependendo de como for o seu ambiente. Dependendo, você pode fazer alguma atividade aplicada, algum exercício, né? Oferecer algum exercício, as pessoas fazerem entre elas mesmas ali, se elas tiverem caneta e papel, enfim, aí vai depender do exercício, da atividade que você quiser colocar dentro do contexto. Então, veja, ó, você se apresentou, começo, é a sua apresentação, bem simples mesmo, tá? E às vezes, eu já vi muito disso, não sei vocês, se vocês viram, gente, vocês anotam aí, mandam uma mensagem aí, eu vou vendo, eu tô vendo aqui do lado, tá? Eu já vi muitas pessoas se perderem logo no começo. Então, esquecer de se apresentar, esquecer de falar dos tópicos, e você deixa eu ver o que vai ser aqui. Só que nesse momento, o que seu público já vai estar? Já vai estar com mindset, vai estar com a mentalidade já negativa. Isso não é legal. Tá? Bom, aí você foi lá para o meio. Esse meio eu gosto demais, eu Edi, e eu tenho certeza que para você vai dar certo também. Intercalar com fala, né, com conteúdo teórico, teoria, intercalar com atividade aplicada, exercício, e aí mais teoria, e depois alguma dinâmica. Tá? Eu acho muito interessante isso. Só que eu vou te falar uma coisa. Você buscar aí no nosso melhor amigo do homem, que muitos é o cãozinho, né? Para mim é o Google. O que acontece? Se você buscar, tem uma diversidade de dinâmica. Então, eu acho que você também se diferenciar é muito legal. Para vocês terem ideia, eu já cheguei aí 3 dias seguido em palestras e 2 dias seguidos, os palestrantes que eles nem se conheciam, deu a mesma dinâmica. Sabe o que aconteceu? Era o mesmo público. Todo mundo falou, ai, acabou com a imagem daquele palestrante porque foi a mesma dinâmica. Pode acontecer? Claro que pode, mas use a criatividade, faça algo diferente. Por exemplo, eu gosto, eu sou um pouquinho criativa, né? Então eu gosto de ter minhas ideias aí, e aí eu invento minhas próprias dinâmicas, e muitas vezes fiz algumas dinâmicas, e chegou na hora, eu tive a percepção do público,
e apliquei outra na hora. Então, por quê? Mas isso é porque a gente tem conteúdo que foi a nossa live de ontem que eu falei, né? Então, chegou na hora eu mudei. Tá? Mas tudo bem, se você não quiser mudar, se você não tiver acostumado e está se acostumando ainda, criando esses hábitos, não tem problema nenhum. Tá? Isso daí você tem que estar bem seguro daquilo que você vai fazer, ok? Bom, aí intercalar ó, o meio teoria, conteúdo, dinâmica, né? Ou dinâmica e atividade aplicada, um exercício. Por quê? Isso você também ganha tempo, gente. Você ganha tempo para perceber o seu público, se eles estão interessados, se não estão, se eles vão torcer o nariz, se não vão, se eles vão obrigada. Ouvi biju, gente. Oh, meu Deus, tô louca para comprar uns acessórios aí. Rufino, bem-vindo. Você estava na live ontem, né? Bem-vindo. Amarelinho 22, bem-vindos a todos, viu? Bom, então vamos lá. Para não perder o raciocínio aqui. Gente, manda coraçãozinho aí, compartilha essa live. Compartilha, depois eu vou postar ela, mas não amanhã, tá? E depois também, se vocês quiserem deixar o e-mail, ou quem quiser um PDF de como falar em público de começo, meio e fim, diga eu. Escreve aí eu, que eu mando para vocês em inbox, tá bom? Então, é um PDF da estrutura de uma palestra, tá? Ou de uma live, que essa estrutura você vai usar como você quiser, tá bom? Aí depois eu mando para vocês. Inclusive, gente, mais um recadinho, já que eu estou no momento do recado. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o Linktree aqui. Eu compartilhei agora para vocês. Tem todas as minhas redes sociais, tá? Tudo. Então, eu vou mandar, joia. Depois vocês podem clicar ali e vocês, não agora, que agora eu estou falando, mas vocês podem clicar ali e vocês vão entrar em todas as minhas redes, então pode seguir lá no YouTube, põe o sininho para vocês receberem atualizações, tá bom? Georgia, oba! Vou mandar, com certeza, tá bom? Bom, então voltando lá na nossa linha de raciocínio, eu gosto muito de intercalar teoria, dinâmica, teoria, exercício, ok? Bom, um detalhe com isso. Esse meio ele é de extrema importância, mas ele ainda não é o chave do sucesso da sua palestra, que eu vou falar já, qual que é a chave do sucesso, né? Por incrível que pareça. Bom, quando eu estou falando aqui de dinâmica e atividade aplicada, gente, é possível sim dar atividades práticas através do online. É possível. Eu tenho certeza disso. Aliás, tem duas que já foram aluna minha aqui. Deu certo, não deu, Roberta, Georgia? É possível. Como falar em público, como fazer lives. E você pode sim dar atividade. Até um fotógrafo consegue dar uma atividade prática através do online, tá, gente? É muito legal e dá um resultado muito bacana, muito bacana. Mas outro momento a gente fala sobre isso, a não ser que vocês queiram aí, eu falo, nossa, a Georgia tá falando sim, né? Nós fizemos foi um grupo que eu ministrei aí um treinamento, né? E aí foi muito legal, muito. Eu gostei demais, todas elas fizeram uma atividade e elas falaram em público, né? Fizeram uma live pra gente. Exatamente, Jorge, estamos numa nova era, então nós precisamos nos adaptar em todas as situações, né? E essa adaptação, isso é já. Espera o Covid passar, gente, já é hoje. É hoje, olha quanta gente que está aqui. Numa sexta-feira à noite, estamos em casa, então por que não buscar conhecimento, né? Por que não buscar conteúdos interessantes para a nossa vida, a reforçar os nossos valores,
a nos deixar mais habituados a essa tecnologia que está em nossas mãos. Hoje ela está aqui, ó, em nossas mãos, é tudo de bom, é tudo de bom. Bom, então beleza. Tudo bem até aí? Quando eu estava falando da dinâmica, né, para usar a criatividade, tá? Para você, isso daí anima a galera, anima o seu público, seja quem for, não importa. Deixa tudo mais leve e marca, gente, grava. Isso daí fica marcante na cabeça do ser humano. A dinâmica, ela sendo boa ou não, você tendo sucesso com a dinâmica ou não, tá? Então, de qualquer maneira, fica dinâmico, ok? Bom, muito bem. E aí, gente, você tá lá preparando o seu roteiro, certo? Então, você fez o seu começo, o meio e o fim. E aí vem o grande segredo, né? Mais do que importante, o conteúdo do meio é o fim, gente. O fim é que é marcante, o fim que é maravilhoso. Então, ó, percebe o que é CMF da comunicação? O começo, meio e fim? Este fim, gente, ele tem que ser para rir, para chorar ou para refletir. Nunca esqueça disso e sempre dá certo. Nunca termine uma live, uma palestra. Bom, gente, então é isso. Pelo amor de Deus, esse é isso. Tira do fim. Tira. Não é assim que se termina uma palestra. Jamais. A palestra tem que ser que nem cinema, sabe? Você já foi em algum filme que você ficou lá esperando o fim, aí você ficou imaginando vários fins, e aí você saiu várias vezes, dependendo do filme, ou você sai chorando, ou você sai dando gargalhada, aí eles acendem a luz, pá! Na hora que eles acendem a luz, bem no momento que você tá lá chorando, ou que você tá dando gargalhada, ou que você tá lá com cara de reflexão, nossa, mas por que isso? Nossa, isso daí já aconteceu comigo, enfim, uma reflexão. E aí eles acendem a luz, pá, bem nesse momento. Você acha que é à toa? Ou você acha que é à toa porque eles precisam que todo mundo saia lá das cadeiras do final do filme? De jeito nenhum. Você usa isso? É isso, gente? Acabou. A partir de hoje você não vai usar mais, ok? De jeito nenhum. Gente, é muito ruim. Esse é isso. A impressão que, sabe, que você terminou sem terminar. A impressão que você desanimou no final. É isso que acontece no mindset, na mente do outro. E isso, gente, serve para qualquer tipo de reunião, para palestra, enfim, um treinamento com os colaboradores. Sempre esse final, você conclui com alguma coisa. Vou dar alguns exemplos. Eu já terminei final, todo mundo se abraçando, e falando, um olhando para o olho do outro como se fosse um espelho. Enfim, aqui estava no contexto do meu tema, lógico, você vai fazer algum final no contexto do seu tema. Eu já terminei palestras com final, com vídeo, sabe aquele vídeo que você vai viajando e se enxergando nele? E normalmente é de reflexão. Eu já terminei palestra, gente, de todo mundo rindo feito doido, né? Então, cada momento, dependendo do público, por isso que é importante conhecer o público, né? Eu já terminei palestra, treinamentos de empresa com bexiga para cima, que o dono, o diretor, ou não sei o quê, tá todo lá, né? Participando, mas todo. A hora que eu vi, gente, eles estavam jogando bexiga para cima, estourando bexiga, catando bexiga, enfim. Então, por quê? Porque ser humano é tudo igual. Eu falo que a única coisa, a diferença do ser humano é o bolso, gente, e o conhecimento. Não é? É verdade, a única coisa, essa é a diferença do ser humano. Mas, é,
nas inseguranças, é, nas emoções, no dia a dia, é tudo igual, todo mundo acorda, escova o dente, todo mundo, quer dizer, eu acho que sim, né, gente? Todo mundo acorda, escova o dente, todo mundo vai trabalhar ou não, fica em casa, de domingo fica mais relaxado, não é assim? Assim, então, todos somos iguais. Por isso que quando você tiver pessoas que você deixa um pouquinho mais apreensiva, que vai estar o fulano, o cicrano te assistindo, claro, não precisa caprichar mais, seja você, não muda a sua personalidade. E também não fica focando nessa pessoa, foque nos outros, tá? Então, tudo bem aí? Deu para entender? Vai mudar a partir de hoje? Então tá bom. Bom, tudo bem até aí? Vamos lá, resumindo. Começo, meio, fim. Beleza? Fechou? Ótimo. Nunca esqueça disso. Eu tenho um curso completinho de como falar para 1 milhão de pessoas, tá? A gente trabalha muito esse começo, meio e fim. Muito essa técnica do CMF da comunicação. Beleza? Bem, então tá, tudo lindo. Então você já escreveu o seu roteiro inteiro, você já sabe o público, você já divulgou sua palestra, já arrumou o tema, maravilhoso. Você escreveu, e no momento que você está escrevendo, eu, Edi, e aconselho você, porque as pessoas que eu aconselhei fazer isso deram certo, porque me deram feedback. Quando eu estou fazendo uma palestra, por exemplo, para fazer essa live hoje, eu escrevi como eu ia falar. Claro que agora só tem tópicos aqui na frente, porque a gente domina o assunto, tá? Mas, no momento em que eu preparo qualquer palestra ou treinamento, eu vou escrevendo, eu escrevo como se eu estivesse lá na hora. Escrevo mesmo, ou digito, tudo faz, né? Então, eu vou fazendo como se eu estivesse na hora. Por quê? Porque neste momento, gente, sua mente está registrando esse começo, meio e fim, está organizando as ideias. E isso é de extrema importância, porque isso vai fazer com que não te dê branco lá na hora. Entendeu? Por isso que a preparação e o planejamento é muito importante para qualquer coisa que você for fazer, principalmente quando você for se expor. Tá? Não importa se você já está acostumado ou não, eu já estou acostumada. Mas toda vez eu faço isso, por quê? Porque eu organizo a minha ideia para poder chegar lá e aí não vai me dar branco. Se tiver algum imprevisto, inclusive, eu já vou entrar nesse ponto, que é um ponto que eu quero falar, de tudo que você fez, você tem que também ficar atento aos imprevistos, tá? Eu vou contar uma historinha aqui. Gente, eu tenho tanta história, mas é uma delícia, cada uma que eu já passei. Bom, eu atendia uma rede de concessionária. Aí, eu fui para a cidade de Rio Claro dar um treinamento, atendimento para toda a equipe de linha de frente lá da concessionária. Tanto dos vendedores, quanto os atendentes lá da mecânica lá, né, fugiu o nome lá, da mecânica. E recepcionistas, enfim. Tinha uma galera lá. Gente, desculpa, bem no meio, tava começando assim, acabou a luz, caiu a força, mas não caiu a força do local, caiu a força de vários quarteirões lá. E nós estávamos lá na concessionária. Eu falei, minha nossa. E eu não podia voltar no outro dia, porque eu moro em Araraquara, eu não podia voltar para Rio Claro no outro dia. Eu falei, meu Deus, vamos fazer o quê? Do limão uma limonada? Vocês acreditam que eu ministrei essa palestra no escuro? Foi muito legal, muito legal. Não estava breu, tá? Porque a gente estava numa parte externa. Mas foi muito legal, eu continuei. Lógico que eu improvisei algumas coisas que eu ia fazer, agilizei outras, né, que não daria, porque eu precisaria dos meus slides, enfim.
E aí eu improvisei o quê? Nas dinâmicas. Usei isso daí, usei essa parte como atividade, como exemplo, né, do que poderia acontecer com os clientes. Olha, eu não sei, mas quando você tem bastante conteúdo, você busca bastante conteúdo, essas coisas vêm no momento. Então é importante você ter seu plano A e seu plano B. Se você está lá ministrando uma palestra, cai os slides. E aí, o que você vai fazer? E se acabar a força, o que você vai fazer? E se, enfim, acontece qualquer eventualidade, seu drive não funciona, seu microfone não funciona e você está lá na frente de 200, 300, sei lá quantas pessoas, o que você vai fazer? Então, estes ganchos, né, esses improvisos, eu chamo de plano B. Então, eu posso ir lá, eu não vou ficar com a mente negativa, gente, não é nada disso. Mas eu não posso ir lá, certeza, ai, vai dar tudo certo. Eu tenho que ir com a mente que vai dar tudo certo. Mas eu preciso ter uma carta na mão, um plano B para qualquer eventualidade. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Muito bem. Então, nós já falamos aí dos imprevistos, né? E aí, como é que eu vou estruturar os meus slides para essa 1 hora daquele conteúdo que eu escrevi tudo? Como que eu vou fazer isso? Gente, pensa. Não adianta você jogar esse conteúdo tudo nos slides. Se você quiser, pode. Mas depois você vai treinar. Essa parte é de extrema importância. Você vai visualizar os slides e vai falar aquela 1 hora, treinando 1 hora, como se você estivesse lá no dia do seu evento, dia da sua palestra. Por quê? Porque tem slide que você vai só rodar ele, só vai durar segundos. Tem slide que você vai demorar 5 minutos para explicar aqueles tópicos. Tem slide que vai demorar 1. Então, o que você faz? Você vai computar o seu conteúdo dentro de cada slide. Então, vamos supor, se eu vou fazer uma palestra de 1 hora, né? 60 minutos. Eu preciso fazer quantos slides? 60 slides? Será que cada slide eu vou falar 1 minuto em cada slide? Vai ter slide que vai ser 5, vai ter slide que vai ser 15 minutos, vai ter slide que vai ser segundos, vai ter vídeo, vai ter o tempo da dinâmica, percebe? Aí você vai jogar esse seu conteúdo para os slides e vai ver que deu lá 60, 50, ou muito a mais ou muito a menos. Muito bem, se deu muito a mais, você vai enxugar o seu conteúdo, tá? Para caber ali e vai computar quantos slides eu tenho, vou falar, para quantos slides eu vou ter que fazer para eu falar 60 segundos, para eu falar 1 hora, beleza? Lembrando que você tem início, demora quanto tempo? Porque pode ter uma interação nesse início. De repente você está falando, alguém vai te perguntar alguma coisa, ou vão querer te apresentar, enfim, não sei. Pode ter alguma coisa. Mas que você leve lá 2, 3 minutos ou até 5, no máximo, do máximo, numa abertura, é máximo, tá, gente? Mas acho que 2 minutos por aí, ou 3 no máximo, se você for falar todos os tópicos do seu conteúdo, beleza. Se for mais que isso, fica muito chato, tá? Aí tem o meio. No meio, você vai que colocou a dinâmica, colocou um exercício. Quanto tempo tem esse exercício? Isso daí você já tem que ir eliminando os slides. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender certinho o que eu tô falando aqui? Beleza. Diga um sim aí, fala um sim aí, que eu me empolgo, gente. Né? Então, o que acontece? Percebe que aí não vai ficar feio. Depois tem o fim. No fim, você vai terminar o seu conteúdo e vai fazer o quê? Ou você vai terminar seu conteúdo com uma frase, ou você vai terminar seu conteúdo com uma dinâmica lá, ou você vai terminar o seu conteúdo com um slide. Então, esse slide, com um vídeo, por exemplo. Então, esse vídeo, ele vai ser, também tem que computar ali
tempo da sua palestra com o tempo dos seus slides. Tudo bem? E eu vejo muita gente, por isso que eu falei lá no começo da nossa live, e fica muito feio você preparar 1 milhão de coisas e depois ter que correr. E se você, beleza, Edi, mas e se for ao contrário? Eu escrevi, nossa, deu 10 slides aqui. O que eu faço? Gente, enche com exercício. Enche com atividade que eles vão ter que escrever, ou pensar, ou analisar, ou pesquisar, não sei, né? Eu tô supondo aqui algumas coisas. E aí você vai preencher, vamos supor, se você der uma dinâmica que demorar 10 minutos. Se você der uma dinâmica que demorar 5, uma de 10, a outra de 5. Olha, gente, eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazer esse teste, ou fazer esse, sei lá, fazer essa avaliação, escrever aí, sei lá, suas qualidades, tal. Vou dar 10 minutinhos, tal. Esses 10 minutinhos, ele vira 15, gente. Por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo tempo, não é igual o outro, né? Lá do seu público. Então, tem gente que vai lá e vai escrever 3 coisas. Tem gente que vai ficar pensando, tem gente que não vai fazer, tem gente que vai pôr qualquer coisa só para falar que fez. Isso tudo é mais do que natural. Então, você vai preencher esse seu tempo e esses slides, gente, é, com o quê? Você vai preencher com atividades. Não é legal? E vai ficar dinâmico, e às vezes fica até mais dinâmico do que se você ficar aí preocupado em esquecer, do que você querer fazer um não sei o que, sabe? Não precisa nada. Eu falo que não precisa de frescura, gente. Precisa de foco, concentração, tá? E organização. Então, você vai planejar, você vai organizar a sua mente, escrever, fazer um roteiro. Tá? Hoje nem está usando muito slide em palestra, eu gosto muito de levar, porque pelo menos é o meu norte ali, né? Mas se não quiser, não tem problema, nem tá usando, nem em aula mais, não tá usando slides, essas coisas todas, né? Mas é sempre importante você ter pelo menos um lembrete lá com os tópicos do que você vai falar. Sabe meus tracinho? Tracinho tal coisa, tracinho tal coisa, tracinho tal coisa. Tudo bem até aí? Beleza? Bom, gente, agora outra coisa também que é interessante, se for um evento seu, é você certificar os participantes. Isso também chama muita atenção, as pessoas gostam, mesmo que for em empresa. Eu já dei treinamento aí para 25 representantes comerciais do Brasil inteiro. E aí eu ofereci o certificado e todos fizeram questão, foi legal. E olha outra coisa, no final eu entreguei, eram poucas pessoas. Então no final eu entreguei o certificado a todos eles. Conclusão, fiquei lá mais uns 15 minutos, bem, entregando certificado e tal. Quer dizer, percebe? Você vai adequando o seu tempo com a sua fala, com o seu conteúdo. Do que você ir lá e ficar falando, e todo mundo olhando para nada, né? Bom, nós temos aqui, gente, ó, rapidinho, tá tudo bem aí, né? Tá ouvindo, né? Nós temos aqui mais alguns minutos e eu quero falar uma estratégia, se você tiver no presencial, é muito legal. E é de acordo com a sala, se você for um pouco tímido, tiver no começo, como você vai encarar essa plateia, né? Então, nós temos algumas estratégias. Quando você olhar, você tiver numa plateia, não fica olhando só em um, só em outro. Então, você tem que olhar no todo. Quando você é um pouco tímido, não tem muito esse né, esse hábito ainda, né, tá se familiarizando com o mundo das palestras, dos treinamentos, então você vai olhar como para a sua plateia. Se ela estiver no formato auditório, você vai olhar em X, por cima da cabeça das pessoas.
E acreditem, dá a impressão que você está olhando para o olho de todas as pessoas. Você acredita? É assim, depois vocês fazem o teste e me contam um dia. Então você vai falar, olá, tudo bem? Ó, você vai fazendo um X, tá vendo com a cabeça? Ó, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Não vai ficar balançando a cabeça, hein, gente? Mas você vai olhar de lá do fundo até aqui, de lá até aqui, mas não vai encarar ninguém. Vai precisar olhar no olho de ninguém, tá? Então é muito interessante. Quando você tiver num local que tiver em U, né, aquele formato U que a gente fala, isso muitas vezes em treinamentos, você vai circulando até aqui, ó, falando seu conteúdo, circulando a cabeça em U. Então, é a técnica do X, auditório, quando as pessoas estiverem sentadas uma atrás da outra, né, que é o auditório. Em U, quando estiver em formato de reunião. Tá? Eu estou falando quando você estiver na posição de palestrante, tá? No formato de reunião já é diferente. Já é diferente, é a mesma coisa, olha. É diferente porque você está ali bem presente, olhando no olho de todo mundo, mas nunca você fixa o olhar em uma pessoa só. Então, se tiver em U, você vai dando a volta, contornando o seu olhar, até a sua cabeça, olha, para toda a mesa, tá? Para todo. Isso pode ser num auditório grande, pode ser numa mesa de reunião, como você quiser. E aí eu tenho certeza que todos vão se sentir acolhidos por você, todos vão se sentir acolhidos neste momento que você dando atenção com o gesto, né? Com a comunicação não verbal, tá? E sim gestual. Tudo bem até aí? Beleza? Bom, gente, então, a gente encerrar, vou dar uma atividade para vocês fazerem em casa, né? Quem quiser essa. Georgia, é uma estratégia legal, né? Ah, em falar nisso, Georgia, você me fez lembrar aqui, ó. Uma outra estratégia legal também, no online é a mesma coisa, tá? De repente você está numa sala de aula, no Zoom, por exemplo, sei lá, com mais de 10, 15, 3, não sei, quantas pessoas tiverem, o que você vai fazer? Você vai conseguir olhar no olho? Vai, porque você vai ficar olhando para a câmera. Tem o posicionamento certo de você fazer as lives, certo? Olhando no olho do outro que está do outro lado do computador, né? Do outro lado, sei lá da onde, né? De que cidade, do mundo. Mas, você também, como é que você vai fazer? Mas, Edi, não dá para ficar olhando assim nu, né? Não dá. Mas você pode circular o olhar para todo mundo e você pode o quê? Verbalizar. Ah, fulana, oi cicrano, olha, você tá aqui, que bacana, entendeu, João? Entendeu, Ventura? Tudo bem até aí? Então, você não precisa falar de todos, mas você chama o nome de algumas dessas pessoas para você para eles se sentirem abraçados, tá bom? Bom, gente, então nossa live chegou ao fim, porque tem tempo, né? Senão a gente ia ficar aqui até 9 horas da noite. Hoje é sexta-feira, agora todo mundo vai curtir a sexta-feira, e eu também. Mas eu estou muito feliz que todos vocês entraram nessa live, os que entraram e saíram, os que ficaram. Por quê? Porque esse conteúdo é riquíssimo, eu tenho certeza que vai colaborar para a sua vida e você vai arrasar, arrasar nos palcos e nos palcos online desse mundo, tá bom? Bom, deixa então, curte, se quiser compartilhar, vai ficar 24 horas lá no meu store, né? E depois eu vou postando artes deles, tá bom? Então, fiquei muito feliz. Atividade. Bom final de semana para você também, Roberta. Muito obrigada, obrigada, Georgia, obrigada a todos que estiveram aqui comigo nesta sexta-feira e que seja um sucesso a sua palestra. E o meu fim vai ser te dando uma estratégia de começo, meio e fim para você escrever a sua história. Se você tiver tempo, começa hoje, por que não?
Então, faz de conta que você vai palestrar a sua história. E aí você faz o CMA.